Obrigada por sintonizar no podcast Assustadoramente. O caminho para o terror começa aqui, e não há como voltar atrás. Noite clara de lua cheia. Esse relato se passa nos anos 90, em um vilarejo chamado Guajiru, na zona rural bem afastada do centro de Paracuru, no Ceará. Naquela época, a principal fonte de renda vinha da fabricação e comercialização de farinha. Então, no local havia muitas plantações de mandioca, casas de farinha e pequenas criações. A família da minha mãe era bem grande, assim como o terreno em que viviam, que era dividido entre os meus tios e tias, sendo todos vizinhos. Moro em Aquiraz, zona metropolitana de Fortaleza. E quando criança, sempre íamos passar finais de semana em Guajiru, na casa de um dos meus tios. Eu tinha por volta dos 13 ou 14 anos quando esse fato aconteceu. Como a energia elétrica ainda não tinha chegado por ali naquele ano, jantávamos bem cedo, por volta das 19 horas, e depois costumávamos sair para brincar na casa dos meus primos, que ficava a cerca de 1 quilômetro da casa onde nos hospedávamos. Éramos 3, 2 primos e eu. Ficamos ali naquela bagunça, fazendo a maior algazarra até por volta das 23 horas, que era a hora de voltarmos para casa, e assim fizemos. O caminho de volta passava entre as plantações de mandiocas. Era basicamente uma vereda de areia branca com somente a lua iluminando. E um dos meus primos notou o quanto ela iluminava naquela noite. Caramba, hoje é noite de lua cheia, vamos rápido. Ele falou, ainda olhando para cima. Então ouvimos um uivo ao longe, e nessa hora, meu primo e eu, que somos morenos, ficamos brancos. O outro primo, que era branco, ficou transparente. E cheios de medo, fizemos o maior barulho, com gritos de "Corre! Vai! Rápido!". O barulho pareceu atrair o que quer que tenha feito aquele uivo, pois o som chegava cada vez mais perto de nós, que corríamos em meio a uivos e sons de plantas sendo quebradas e pisoteadas. Finalmente chegamos na cerca que divide um terreno do outro e pulamos feito atletas de elite. Apesar do medo, olhamos para trás e vimos o que parecia ser um animal. Era bípede, se jogando na cerca atrás de nós. Sim, era um lobisomem. Se você já assistiu ao filme Van Helsing com Hugh Jackman, aquele lobisomem é o mais próximo daquele que vimos. A essa altura já havíamos perdido os chinelos e o medo tomava conta de nós. Os mais velhos contam que lobisomem não pula a cerca, atravessa córregos, riachos ou encruzilhada devido ao formato de cruz, o que acabaria com a maldição. Então ele correu em disparada rente à cerca em direção à entrada de passagem dos animais. Não sei como ele sabia dessa entrada. Seria talvez alguém conhecido? E corremos reto em direção à porta da casa. A porta era daquelas dividida ao meio, onde a parte de cima funciona como janela quando aberta sozinha. E era assim mesmo que ela se encontrava, com a parte de baixo fechada e a de cima aberta. Não pensamos 2 vezes antes de pular para atravessá-la. Meu tio, assustado, gritou conosco. "O que é isso? Ficaram doidos?" E gritamos de volta. "O lobisomem está vindo atrás de nós." Ao ouvir isso e o barulho de algo dando a volta ao nosso encontro, o meu tio rapidamente trancou a porta e janelas, pegou sua espingarda, daquelas espalha-brasas, e ficamos todos em silêncio, esperando. Não demorou muito até conseguirmos ouvi-lo cheirando e bufando por baixo da porta. Ele andou ao redor da casa e nem os cachorros faziam barulhos ou pareciam estar perto dali. Só ouvíamos os rosnados dele. Então, um último uivo alto ecoou, e sons de corrida com galhos se partindo entre as plantações foram ficando cada vez mais distantes. Ele havia seguido seu caminho numa noite clara de lua cheia. Dormir? Isso não existiu naquela noite. Passamos a noite inteira acordados em estado de alerta, caso algo voltasse a acontecer. Espertos foram os cachorros, que só apareceram ao amanhecer. Vale mencionar também que a minha mãe
Apesar de ser de lá, e diante de todo o nosso desespero, falou: "Vocês estão vendo coisas, seus bestas. Eu estou indo dormir." E foi. E assim surgiu mais um relato do lobisomem de Guajiru, pois somos só alguns, dentre tantos que já o viram por ali. Encontro nada marcado. Aconteceu em 2005 ou 2006. Eu trabalhava numa grande operadora de turismo e era o ano de estreia de um de seus passeios mais famosos, o Réveillon do Marina Park, que por muito tempo foi o maior Réveillon privado do país e o mais cobiçado. Vi um cliente de todos os lugares e eu era o responsável pela entrega de seus ingressos. Na minha família existia a tradição de sempre passarmos o Réveillon juntos na cidade de Fortim, que fica a 140 quilômetros de Fortaleza. Lá tínhamos casa para ficar, além de familiares e amigos que já esperavam ansiosamente a data para nos reencontrarmos. Fechávamos a rua e ficávamos até o amanhecer comendo o tradicional prato de caldo de cabeça de cavala, que é um peixe típico do nosso litoral. Bem, a data se aproximava e toda a família viajou no dia 30 de dezembro, e eu precisei ficar, pois ainda precisava finalizar a entrega dos ingressos, mas garanti a todos que no dia seguinte partiria para comemorarmos juntos, como mandava a tradição. O fim do expediente chegou e restaram 2 ingressos a serem entregues. Informei a situação ao meu gerente, que pediu que eu esperasse mais um pouco. E após 1h30, falei que não teria mais como esperar. Estava atrasado e eu precisava ir embora. Então ele disse que eu deixasse os ingressos na recepção, o que me deixou enfurecida ainda mais, pois todo o tempo de espera foi em vão. Antes de sair, porém, ele me perguntou se por acaso eu não gostaria de ir para o Réveillon do Marina Park, pois ele tinha mesa e um lugar sobrando na festa. Fiquei em choque com a pergunta e ele ainda frisou: o Réveillon é all inclusive, o maior do Brasil. E Chiclete com Banana é uma das bandas presentes. Pensei, eu amo Bel Marques, e respondi: é claro que sim. Pensei em como faria a logística. Não poderia faltar com a tradição da família. Então teria que ficar na festa até a hora da virada e correr para Fortim. Assim eu conseguiria ouvir o Bel e chegar a tempo de comer o caldo de peixe com o pessoal. E foi o que fiz. Assim que saí da festa, resolvi passar em casa antes de seguir viagem para tomar um banho e me organizar. Para que vocês possam entender melhor, a porta de entrada da minha casa dá para a sala de estar. À direita fica os quartos, sendo o último o quarto da minha mãe, com a porta da frente para o corredor. Eu esperava encontrar a casa totalmente vazia e escura, pois todos já haviam saído. Acendi a luz da sala, que também iluminava todo o corredor. Vi que a porta do quarto da minha mãe estava aberta e uma silhueta escura estava parada ali. Dava para ver que era uma forma humana, toda preta, em pé, e se virou em minha direção ao perceber que eu conseguia vê-la. Então, sem pressa, se virou novamente e seguiu para o lado, para a parte do quarto que ficava fora do meu campo de visão. Notei que eu tinha paralisado, ainda segurando a maçaneta. Puxei com força e tranquei a porta. Sem muita opção, lavei o rosto na pia da área externa da casa e segui viagem para Fortim. Cheguei por volta das 3h da manhã. A festa ainda estava acontecendo e todos ficaram muito felizes com a minha presença, apesar de toda a bronca que recebi por ter me atrasado. Passado algum tempo na festa, eu contei para minha mãe o que havia acontecido na casa, e ela, com a maior calma do mundo, respondeu: "Menino, era o teu tio Zé. Por que você não falou com ele?" Eu, que paralisei ao ver aquela figura, perguntei: "Como é, mãe?" E ela me respondeu tranquilamente: "É, rapaz, o seu tio sempre está por lá. Meu tio Zé era muito querido por todos ali, mas já havia falecido há algum tempo. Enfim, passei o fim da festa morrendo de medo, mas eu consegui me divertir com a família." Enquanto eu dormia. A minha mãe e irmã frequentam centros espíritas, terreiros e conseguem ver muito do lado sobrenatural. Eu também via, mas depois de muita reza, pois eu morria de medo, eu parei de ver.
Um dia, chegando em nossa casa, a minha mãe perguntou: "Tu não vê mais o sobrenatural, não, é?" Respondi que não, mas eu perguntei o porquê, e ela respondeu: "Tem um espírito que fica sempre em pé no quintal, olhando para dentro de casa, e ele está aqui agora." "Ave, maninha, você sabe que eu não gosto dessas brincadeiras, pois eu morro de medo." Ela sorriu e respondeu: "Não tô brincando, não." Nessa hora, minha mãe saiu de casa, nos encontrou, parados na porta e disse: "Olha só, lá está ele olhando pra gente de novo." Pois é, gente, elas tratam isso com a maior naturalidade, enquanto eu quase faço xixi nas calças. Jesus amado! Outra vez, a minha irmã veio com essas conversas novamente. "Ei, maninho, não quero que fique com medo, mas eu preciso te contar uma coisa." Eu falei que não queria saber e passei o dia ignorando. Até que ela acabou contando mesmo assim. "Se algum dia você acordar e ver uma pessoa sentada ao seu lado, não fique com medo, tá? É só um espírito de luz. Eu passei pelo seu quarto e o vi enquanto você dormia. Era um homem negro, magro, te observando na cama." Morri de medo na hora. Eu não queria ninguém sentado na minha cama me olhando dormir. Depois disso um rapaz de 18 anos, levei um mês para sair da cama da mãe e voltar a dormir sozinho novamente. Bom, esses relatos aqui é do Marcelo, de Fortaleza, no Ceará, e ele finaliza falando assim: "Tenho outros relatos que você nem imagina. Minha namorada Helena sempre ouvia as histórias e era cética com o desconhecido e o sobrenatural. Então algumas coisas aconteceram com ela que mudou de ideia sobre tudo isso. E hoje ela acredita e muito. Mas isso fica para as próximas histórias, caso tenha gostado do que contei." Foi a Helena que me apresentou seu podcast. Manda um beijo para ela, somos apoiadores e sempre ouvimos os episódios juntos. Parabéns pelo trabalho e até as próximas histórias. Marcelo, muito obrigada por enviar essas histórias. Helena, um beijo para você. Muito obrigada por ouvir o podcast e muito obrigada por espalhar a palavra e apresentar o canal ao Marcelo. E gostaria de agradecer ainda a Marília Aline, ouvinte, que revisou esse relato para mim. Muito obrigada, Marília. Agora eu vou ler uma pequena coletânea de relatos enviada pelo ouvinte Luiz Gustavo. Banheiro assombrado. Minha mãe é pernambucana e veio de lá para São Paulo. Ela estava procurando uma casa e encontrou uma muito boa e bem localizada. Ela foi conhecer o imóvel. O corretor mostrava os cômodos a ela. Lá tinha uma sala bem ampla, até que ela chegou ao banheiro. Na hora que ela entrou, ela sentiu uma mudança brusca na temperatura. O lugar estava gelado. Ela olhou ao redor, tentando descobrir de onde vinha aquele gelo. E o que mais chamou a atenção foi um cano perto do chuveiro, uma área quebrada na parte de dentro da parede. A minha mãe não quis ficar lá. E depois ela conversou com o corretor. E ele disse que o antigo proprietário tinha tirado a própria vida naquele banheiro. O lustre. Moramos numa casa que havia sido um centro espírita, mas não sabíamos dessa informação na época. Tínhamos uma estranha sensação de que algo havia sido deixado para trás. Nosso antigo pedreiro estava no último andar de uma casa que tinha 3 andares. No primeiro ficavam os quartos, no térreo a sala e a cozinha, e no subsolo ficava uma área de serviço e o quintal. A antiga proprietária disse que iria sair rapidamente e que já voltaria. O pedreiro começou a ouvir uma conversa na sala de jantar, que ficava logo abaixo do primeiro andar. Ele desceu e chamou o nome da proprietária, imaginando que ela estivesse lá. Mas ninguém respondeu, mesmo ele ouvindo muitas risadas, conversas e alguns gritos. Aí ele desceu para a sala de jantar e adivinhe? Não havia ninguém no local. E tem outra história. Eu estava na escola, enquanto a minha mãe e a nossa secretária do lar estavam em casa conversando. A secretária estava na cozinha e minha mãe estava sentada na sala de jantar. Em determinado momento, a minha mãe se levantou da cadeira e continuava a conversar. De repente, um prato que estava ao lado da nossa secretária começou a girar sem parar. A minha mãe, que estava em pé, sentou-se em outra cadeira, que estava ao lado da que ela estava sentada antes. Nesse instante, um lustre, daqueles com 6 lâmpadas, caiu sobre a cadeira desocupada.
Ou seja, foi um livramento. Minha mãe iria ficar gravemente ferida se não tivesse mudado de lugar. Nessa mesma casa, eu não conseguia dormir muito bem, devido ao barulho na parede do vizinho. Eu ouvia cavalos galopando, barulho de asas e, sobretudo, o barulho de um bebê chorando. Quando a minha mãe foi reclamar do bebê, a vizinha disse que não tinha bebê na casa, mas que ela estava à espera de um, né? Ou seja, ela estava grávida. Tem mais uma história. Meu avô era caminhoneiro. Um dia ele chegou rindo muito em casa, comentando que outro caminhoneiro chegou todo borrado no posto. Esse caminhoneiro comentou que estava dirigindo e avistou uma moça pedindo carona no meio da estrada. Ele não pensou duas vezes e passou foi reto. Gente, vocês não vão acreditar no que ele disse. Ele contou que a mulher colou na janela do caminhão, que estava a 120 km por hora, e ficou olhando para ele com os olhos vermelhos, e ela ainda ria. E ela ficou lá por um bom tempo, sumindo apenas alguns minutos antes dele parar no posto. O apartamento dos meus tios. Esse fato aconteceu quando eu tinha por volta de 14 anos. Nessa época eu morava em Itanhaém, litoral de São Paulo. E se passou por volta de 2016. Nessa época eu comecei a frequentar uma igreja e me batizei. Certa noite cheguei do culto, orei e fui dormir. E como de costume, deixei a televisão ligada. Quando foi por volta das 2, 3 da madrugada, eu acordei e vi um homem alto de capa preta e chapéu na porta do meu quarto, dizendo que iria me levar com ele. E foi se aproximando e começou a me puxar pelo pé, falando que iria fazer de tudo para me levar. Enquanto isso acontecia, eu não conseguia me mexer. Eu estava todo travado. Essa foi a minha primeira paralisia do sono. Quando consegui reunir forças para me mexer, eu estava no chão. A programação da TV era a mesma de quando aquilo me puxava. Lembro-me que era o programa Fala que eu te escuto, da TV Record. Depois disso, eu não vi mais, nem senti sua presença opressora por um bom tempo. Até que em 2020, eu me mudei para o apartamento dos meus tios que faleceram e eu fiquei com o apartamento. Certa noite, eu me deitei para dormir. O lugar estava em completa escuridão. Daí comecei a sentir uma presença opressora e pesada. Senti algo entrando pelo meu quarto. Senti chegando bem perto de mim. Nisso, meu corpo já estava travado. Eu não conseguia abrir os olhos, mas sabia que se conseguisse, aquele homem estaria lá. Então comecei a repreender. Isso foi me dando forças para falar em voz alta e expulsá-lo. E aos poucos, ele foi sendo expulso da minha casa. Aquilo ainda voltou mais algumas vezes e eu expulsei o repreendendo. Eu tenho outro relato que aconteceu quando eu morava em outro apartamento com uma namorada, hoje é ex. Todos os dias pela manhã, ela se sentava na cama, me dava um beijo e se despedia. Em um dia qualquer, ela fez isso como era de costume e foi embora. Eu escutei ela ligando o carro e saindo. Quando virei para dormir novamente, comecei a sentir aquela presença opressora entrando no quarto. Dessa vez, aquilo se sentou na minha cama, o que fez com que o colchão afundasse e minha perna caiu um pouco. Senti ele se aproximar do meu rosto e senti o bafo quente dele. Nisso eu estava acordado, porém eu não conseguia me mexer nem abrir os olhos. Fui juntando forças para repreendê-lo, até que consegui levantar da cama e proferi em voz alta: "Tá repreendido em nome de Jesus. Saia desse quarto, saia desse apartamento. Você não tem poder sobre mim." Fui sentindo uma força vindo do meu interior e continuei expulsando. Depois disso, ele nunca mais voltou. Para finalizar, eu contarei mais 2 pequenos relatos. Eu durmo no quarto onde meu tio faleceu. Reformei o apartamento e tudo. Certa noite eu estava assistindo a um filme e comendo doces com a minha mãe. E ao final do filme, eu olhei para a porta e vi um homem saindo do meu quarto e entrando no banheiro. O outro fato ocorreu há cerca de 12 anos atrás. Uma noite a minha irmã me chamou para jogar videogame na sala. E de lá dava para ver um corredor que vai para a cozinha e a escada que dá acesso ao andar de cima. E quando estávamos indo para a sala, nós vimos um homem de terno descendo as escadas e entrando na cozinha.
Na hora, nós dois nos olhamos sem acreditar, pensando que se tratava de algum assaltante. Quando criamos coragem para ir verificar, não tinha ninguém na cozinha. Assombração na clínica de repouso. Comecei a trabalhar à noite em uma clínica para idosos. E todas as noites eu tinha que levar os pacientes para os quartos, na parte de cima da casa. E depois eu tinha que deixar as cadeiras de rodas no fundo de um pátio, onde fica a lavanderia e a parte externa da clínica. Há 2 noites atrás, eu levei uma cadeira e a deixei travada na parte coberta do pátio, e fui buscar outra cadeira. Quando retornei, a cadeira que eu tinha acabado de deixar estava fora e virada ao contrário do que eu tinha deixado. Arrumei as cadeiras, saí correndo de lá e fui logo falar com a minha colega para ver se ela tinha ido ao local. Mas ela falou que não. Os pacientes já estavam dormindo. Não tinha mais ninguém na clínica. Ela me falou que uma outra funcionária já tinha visto vultos naquela parte da clínica e que lá era mal assombrada e que ninguém vai lá sozinho à noite. E tem mais um relato da mesma pessoa. Trabalho em uma clínica de repouso para idosos no turno da noite. Dentro da jornada de trabalho de 12 horas, temos um horário para descanso. Terminado todo o serviço, eu e uma colega fomos descansar. Apagamos algumas luzes e fomos para a sala, onde tem cadeiras reclináveis. Eu fui em uma e minha companheira em outra. Eu estava olhando o Facebook quando, de repente, passou um vulto na minha frente. Eu me assustei e acabei derrubando o celular. Me abaixei para pegá-lo e, no que levantei, não tinha ninguém além de mim e a minha companheira de trabalho. Ela apagou a luz e, novamente, passou outro vulto entre as cadeiras em que estávamos. Depois disso, não conseguimos descansar. Ficamos acordadas a noite toda. Obrigada por assinar o Assustadoramente. Você tem alguma história sobrenatural para contar? Então envie seu relato para o e-mail assustadoramente@outlook.com ou envie através de áudio pelo Telegram. Siga as redes sociais do podcast. Os links estão na descrição do episódio.